Gente, boa tarde a todos. Boa tarde. Nós estamos entrando aí no penúltimo módulo, né? Estamos caminhando realmente para o final aí do curso, né? Estamos aí, o curso de vocês é bem completo, né? Vimos bastante coisa interessante aí. E nós estamos caminhando para o penúltimo livro, que é o PhoneGap, tá? E nós vamos começar a trabalhar com esse aplicativo, esse software, né? Então, deixa eu só colocar aqui. Então, nós estamos indo para a primeira aula, que é o módulo 14. O módulo 14, que é o Adobe PhoneGap. Adobe PhoneGap. PhoneGap. Esse é o e nós vamos para a aula número 1. Primeira aula desse módulo. Esse é um módulo bem curto, né? Mas eu sempre vou tentar passar para vocês de maneira gradativa, para não ficar nenhum conhecimento, né, vago aí. A gente vai fazendo tudo gradativamente, como a gente já estudou todos os módulos. Esse é um módulo bem fácil, né? Vocês vão entender aí, né? E aí a gente está caminhando para o finalzinho aí do curso. Essa aula número 1, ele vai ter uma introdução. Na verdade, uma introdução sobre o PhoneGap. Primeiro, ele dá uma apresentação, né? E fala sobre algumas coisas que são importantes. Ele fala de plataforma, e ele fala de apps. Apps é uma abreviação de aplicativos, e dentro dessa introdução, ele diz aí, por ser capaz de atingir o cotidiano das pessoas, permitindo o acesso a todos e informações em qualquer momento ou lugar, a tecnologia móvel, além de revolucionária, é considerada a plataforma do futuro. Ele fala e dá uma introdução sobre a grande finalidade e a esperança aí, né, do mundo mobile, né? É uma das grandes tecnologias, e a gente vê como evolui, né? E é o futuro aí, né? Que vai a partir dessa tecnologia. Parte dessa evolução se dá ao advento dos dispositivos portáteis e ao grande crescimento da utilização de soluções móveis, principalmente no meio corporativo. Então, esse meio corporativo de empresas e tal, tende a estar crescendo a cada momento usando essa tecnologia, né? Até lojas, né, têm utilizado a cada momento aplicações. O aplicativo, qual que é o grande objetivo de desenvolver um aplicativo? Fazer com que determinadas ferramentas se tornem ainda mais fácil. Essa é o grande objetivo de criar um aplicativo. Certo? Então, criar essas soluções
móveis, né? Essas soluções que são utilizadas dentro dos aparelhos móveis, dos smartphones, certo? E essa tecnologia, esses aplicativos, são fundamentais hoje em dia para as empresas, né? Porque são vários tipos de usuário que utilizam das ferramentas e precisa realmente de um desenvolvimento mais fácil. Então, a finalidade do aplicativo é essa, deixar um recurso de um site, uma ferramenta, mais fácil do usuário utilizar. Então, ela tem esse objetivo. Eu utilizo o PhoneGap com o objetivo de criar uma aplicação, um programinha, um software, um aplicativo, para deixar algo ainda muito mais fácil. Então, devido a essa evolução, diversas alternativas para o desenvolvimento de aplicações surgiram, permitindo que os códigos possam ser executados em diversos dispositivos e sistemas. Um grande desafio para muitos desenvolvedores mobile, na atualidade, é na escolha das ferramentas e plataformas que usarão para o desenvolvimento de seus aplicativos, principalmente quando os aplicativos precisam ser executados em várias plataformas móveis. Então, aqui ele fala desse termo plataforma, app, que a gente vai estar falando. Então, neste livro, ele vai falar agora do objetivo desse livro. Neste livro, trataremos com uma das soluções mais vantajosas e fáceis do desenvolvimento de aplicativo do Adobe PhoneGap. A estrutura de desenvolvimento de códigos abertos e gratuitos, que permite a criação de aplicações, né, surpreendentes, utilizando APIs, interfaces de programas e aplicações padronizadas da web. Então, ele usa o termo chamado plataforma. O que é uma plataforma, né? A plataforma que ele fala tanto aqui, essa palavra plataforma, em outras palavras, ela é o lugar, vamos dizer assim, o lugar onde você vai visualizar a ferramenta, né? É o equipamento, onde você vai utilizar o aplicativo, certo? Por exemplo, quais são os exemplos de plataformas que nós podemos usar? Número 1, web, que é o que a gente utilizou durante todo o curso. A web, né? Que é o foco nosso, é a web, né? Outro mundo aqui, né? É o mobile, né? O próprio mobile, que é o mundo dos smartphones. Outros, tablet. Até a gente desenvolveu, a gente pode até colocar aqui, né, o próprio PC, né? Então, se bem que se encaixa aqui ao tablet também. Então, beleza. Então, a plataforma seria essas plataformas. O equipamento, né? O equipamento pelo qual eu vou usar. Esses equipamentos vão utilizar
e precisam utilizar uma forma de fazer esses aplicativos para conseguir utilizar essas formas aqui, ó. Então, quais as formas que eu posso utilizar para fazer esses aplicativos? Os apps, como eu desenvolvo os apps? Apps que significa aplicativo, né? Os aplicativos. Os aplicativos como aplicativos qual forma de desenvolver. Quais as formas de desenvolver? Qual a forma de desenvolver os aplicativos? Então, é através dessas formas que a gente vai conseguir desenvolver esses apps. Quais são essas formas? Primeira, é a nativa, ou nativo. Tá? A outra forma de desenvolver é a web. É a web. E a quarta, a híbrido. Os híbridos. Certo? Então, a nativa, essa nativa aqui, ela vem daquilo que o aparelho utilizou. Foram os primeiros métodos de fazer. Né? Eu crio uma linguagem específica para aquele aparelho, ou para aquela tipo de plataforma. Então, a nativa seria isso. Tá? Essa palavra nativa a gente vai encontrar bastante esse termo, né? Que nós vamos utilizar essa tecnologia móveis em várias formas divididas, né? São essas 3 divisões aí, tá? A primeira aí, né, os nativos aqui, né, é como eu estava falando, né, ela residem do dispositivo, do smartphone, do tablet, que são acessados através de ícones na tela principal, são atribuídos ou adicionados através de aplicativos de loja, como a Google Play do Android ou a App Store da Apple. Então, nativo, ele é uma linguagem própria. Então, nativo eu posso te resumir em linguagem própria, né? Que tem, por exemplo, a gente tem a linguagem do Windows Phone, né? Aplicações, para eu desenvolver, eu tenho que criar uma aplicação específica para ele, né? Existiam algumas outras, a BlackBerry, né? Que era uma linguagem específica, a iOS da Apple e a Android. Então, o que é compatível a iOS não é compatível a Android. Então, nativo é isso, é um desenvolvimento único. É um desenvolvimento único. Quais são as vantagens que nós encontramos quando eu desenvolvo a nativa? Né? Número 1, existe vantagem. Número 1, o acesso completo ao dispositivo. A nativa, ela vai te dar um acesso completo, não vai ter incompatibilidade, não vai ter nada disso. Outra coisa, a velocidade de processamento. Ele vai conseguir fazer o processamento de maneira muito mais rápida, muito mais eficaz, né? Número 3, de ser nativo, né? A gente está falando dos nativos, os aplicativos nativos. Número 3, menor tempo de resposta. Ele não vai ter tanto
tanta lentidão, né? Que é a questão aí fundamental. Dentre elas, nós encontramos como que eu utilizo esses nativos. Normalmente, existem os aplicativos, por exemplo, Android mesmo. Android, para eu baixar um aplicativo, eu utilizo aí um outro software, né, que é o software da Google Play, ou o famoso Play Store, né, que até está na página 13. Então, eu utilizo ele já baixa certinho o aplicativo certinho, de acordo com o aparelho, né? Não tem incompatibilidade nenhuma. Não existe incompatibilidade. Eu não preciso escolher, né, e ver qual é a extensão, nem nada disso. Então, ele já baixa especificamente, né? Então, ele não dá problema. Então, aí, nativo é isso, né? E cada aparelho, isso era comum, já vem aí, de muito tempo. Por exemplo, a base o Linux, ele é assim já. Todas as versões do Linux, ele tem lá um aplicativo que já faz isso também, né? Ele baixa os programas já compatíveis, certinhos, não precisa nem procurar, nada disso, né? Então, são os nativos. Isso acontece em qualquer sistema, tá? E isso, por que que isso acontece? Por causa do sistema operacional. Entendeu? Por causa do sistema operacional. O sistema, ele precisa, o programa, ele tem que ter uma compatibilidade com o sistema. Então, quando eu falo nativo quer dizer que eu tenho que instalar um programa de acordo com a compatibilidade do sistema operacional. Então, quem rege aqui, ó, quem controla essa parte aqui, ó, é o sistema. Então, por isso que vem o termo nativo. Então, quem controla aqui, ó, é, na verdade, o sistema operacional, tá? O sistema operacional é que controla. Então, aqui, você vai ter que procurar o programa de acordo, né? De acordo com o SO. É o SO que administra, certo? É o SO que administra. O SO que é o sistema operacional. Então, isso que é nativo. Você vai ter que olhar qual sistema operacional é, para poder fazer a instalação. Porque dependendo do sistema operacional, ele não consegue. Então, os nativos seria isso. Certo? Então, por exemplo, tem o celular Android, a Play Store, o papel dela é esse, né? Você tem que ter uma extensão. Aqui, ó, os nativos, normalmente, qualquer aplicativo, ele vai ter que ter uma extensão. Tá? Vai ter que existir uma extensão, tá? Que é uma extensão para por exemplo, do Android mesmo, é o famoso APK, a extensão APK. Todo arquivo, todo programa, quando você instala, ele tem que ser APK, para ele conseguir ler. Certo? Então, o Android normalmente é APK, que é a extensão. Tá? A web é a mesma coisa. A web, ele funciona da mesma maneira. Tá? Só que a web aqui, ele precisa ser HTML. Lembra do HTML? Ele tem que ser de acordo com o HTML. Então, de acordo, né, com as regras do HTML, com o HTML. Tá? Só HTML? Não. Existem outros programas que a gente pode utilizar. Mas a base é a mesma. Ele vai ter que ser convertido para HTML. Então, por exemplo, a gente poderia usar lá o
o MUSE, né? Só que no final ele iria utilizar a linguagem para poder salvar. Então, uso web seria isso, né? Que é o HTML5 que a gente usou, lembra? É o HTML5 que nós usamos, né? Então, o web seria isso. Seria todos que são HTML5, certo? Ele até vai falar, né? Os aplicativos webs, na realidade, são sites. Então, aqui, né, quando eu falo de HTML, não preciso nem falar, né? Vocês já conhecem. Se é HTML, né, essa é uma linguagem para a criação de site. Vocês viram esse modo? Já aprenderam, né? Então, aplicativos para web, na verdade, são sites. É aqui que normalmente se atua, né? Você vai poder desenvolver um site, criar um site, e depois só converter ele para o aplicativo, né? Então, o acesso inicial é igual de um site. Quando o usuário tem a opção de instalá-lo na principal tela do dispositivo, criando um atalho da página, né? Então, é mais ou menos o que o aplicativo faz, né? Aquele procedimento, toda vez que você instala um aplicativo, ele gera um ícone aqui, ó, na área de trabalho, né? Esse aqui são ícones de uma aplicação que eu instalei, tá? Então, o celular é assim também, né? Ele cria um ícone na área de trabalho. Né? Da web aqui, ó, que é o que a gente está falando, que é a criação de sites, e aí eu consigo converter, e é isso que o PhoneGap faz, né? O PhoneGap, ele vai converter, ele vai pegar o seu site e converter o seu site para a extensão APK, para o Android poder ler, né? E você vai ter que fazer a conversão. Então, essa conversão aí é o que eu estou falando e mostrando cada tipo, né? Se eu quero para Android, eu tenho que fazer a conversão para APK. Para celular Apple, né? Os aplicativos normalmente que acessam no Apple não acessam no Android, né? Então precisa fazer uma conversão. E aí que entra o PhoneGap. Existe só o PhoneGap para converter? Não, não existe só o PhoneGap, existem outros, né? Então a gente viu aqui do PhoneGap, né, que faz a conversão. Nós estamos vendo aqui os tipos de aplicação. O web aqui, que é a criação do site, e depois, em cima do site, eu desenvolver ele, eu converter ele para APK, que é tipo um salvamento, é o que o PhoneGap faz. É bem simples, né? Ele pega o site seu que você desenvolveu em MUSE, em HTML, qual que for, né? E converte, salva, né? Exporta ele para a APK, né? Que é a extensão para Android aí, né? Então, é exatamente isso que eu estou falando. Para que o sistema Android lê, o sistema operacional poder ler, você tem que fazer uma conversão para o sistema. Todos os aplicativos são criados assim. Eles são desenvolvidos, né, com a linguagem específica de cada sistema. Se eu quero que o Windows leia, eu tenho que criar uma aplicação compatível ao sistema operacional Windows, né? E isso é a questão aqui dos apps, né? Dessa questão dos apps e a criação de aplicação, né? Que o último que a gente viu foi o web. O web são sites. Ele fala das vantagens. Quais são as vantagens de desenvolver? O desenvolvimento, a vantagem de criar o web, ele é mais barato. O desenvolvimento é mais barato. Ele é multiplataforma, é uma vantagem. Posso criar ali um web, converter ele para o Android, converter ele para os celulares da Apple, né? Converter para qualquer aplicação, certo? Então, a vantagem é essa, multiplataforma. A desvantagem, tem um acesso parcial ao dispositivo e ele não tem loja. Os aplicativos feitos na web, o HTML propriamente dito, ele não tem
uma loja, que nem quando eu crio já diretamente dentro de uma linguagem já pronta, né? Já nativa, já específica. Ele já cria pronto dele e eu já consigo já jogar sem fazer nenhuma conversão, né? A diferença é essa. Aí, a gente até viu, né, três dessas linguagens mais usadas dentro do HTML, a gente viu duas delas, que são as mais importantes. A gente viu o HTML e a gente viu o CS, né, CS3, HTML5 e CS3 a gente viu, certo? Ficamos trabalhando por bastante tempo lá, né? Então, a gente viu essa aplicação, né? Por último, aqui, a gente vai falar dos híbridos. Dos híbridos seria a última forma de fazer um aplicativo, né? Os aplicativos parcialmente nativos, parcialmente web, podem ser baixados através de um aplicativo de loja, né? E podem aproveitar todas as funcionalidades ao dispositivo, como câmera, GPS, pode ser baseado em HTML, exibido através de um navegador, embutido no aplicativo, tendo parte como um conteúdo total carregado na web. Por permitir o desenvolvimento de múltiplas plataformas, utilizando HTML mesmo, para diferentes tipos de sistemas operacionais, de ferramentas que permitem a compilação para o formato nativo, né, introduzindo custos e produção, faz com que os apps híbridos sejam cada vez mais populares, né? Então, o híbrido, ele é um tipo específico onde ele pode ser compatível a qualquer plataforma. O híbrido seria isso, né? De qualquer plataforma, né? Hoje em dia, tem vários aplicativos que utilizam esse método, que é um método de criação muito mais eficaz, que é o híbrido, né? Porque eu crio ele e eu não preciso de muita conversão, não, né? Ele faz a codificação e ele já transporta, né? Faz essa conversão para qual a aplicação eu desejar. Existe alguma vantagem e desvantagem, né? A desvantagem de ser híbrido, né? Então, aqui, é que ele é compatível a toda, né? A toda compatível. Compatível. Ele é compatível a todas. Oi, alguém falou alguma coisa? Eu, Viviane. Aí, tipo assim, quando um aplicativo ele tem mais de uma plataforma, tipo o Google Play Store, ou lá no Apple Store e tal, é porque ele ele tá em formato híbrido? Seria mais ou menos isso? O formato híbrido é um formato onde você vai poder utilizar ele consegue ser usado dentro de qualquer linguagem, tá? Até o próprio HTML, ele é mais ou menos isso, porque você cria um web e ele permite com que você consegue alterar. Ele é meio que você consegue converter ele. Então, o híbrido, ele é um exemplo bom, né? Porque eu posso desenvolver sem medo de compatibilidade. Eu desenvolvo ele, depois eu posso pegar ele e fazer uma conversão para outro tipo de linguagem que ele vai aceitar. Outras mais específicas ele não aceita, né? Tem linguagens de programação que são bem específicas. Se você desenvolveu nela, não tem saída. Tem que ficar naquela. Eles são específicas ali, que é os tipos nativos que a gente viu. Agora, e o web e o híbrido, ele é quase a mesma coisa. A gente só tem que diferenciar ele, o web do híbrido, porque eu utilizo uma linguagem, mas o web e o híbrido é a mesma coisa, né? Porque o web eu consigo criar ele no HTML e depois usar ele para
ser acessível, né? Fazer uma conversão para ele ser utilizado lá nos celulares da Apple, lá no celular do Android, lá no próprio web mesmo. Alguém acessar lá em Linux, eu posso criar. Então, entendeu? O híbrido é isso, tá? Então, até foi o que vocês fizeram, né? Você consegue desenvolver aí usando, que é o que a gente vai usar mesmo, né? A gente vai usar mesmo, seria isso aí. Né? Desenvolver mesmo e depois fazer essa conversão para ele somente ler, né? Ler dentro do Android. Deu para entender o que é o híbrido? Meio camaleãozão, né? Ele se adapta de acordo com a situação. Que o próprio web é um exemplo de híbrido também. Certo? Deu para entender, Gesiane? Sim, eu entendi, mas eu queria um exemplo da aplicação dele, assim, seria ele na prática. Seria um aplicativo que tem em mais de uma plataforma? É isso que eu queria entender. Na prática, seria você pegar eu quero criar uma pequena página. Na prática, seria você ir lá no Muzzy, né, de maneira mais rápida, e desenvolver uma, uma pequena página lá. E essa página que você desenvolver lá, você converter ela para um aplicativo. As lojas, né, tá fazendo muito isso. Ela pega uma página lá do seu site e converte ela para um aplicativo, né? Pode até acrescentar uma coisa ou outra, mas aí o que acontece? Fica mais fácil. Em vez da pessoa ir lá no site, acessar o site, clicar no link, pagamento, depois na aba, no seu... Tá vendo? Esse procedimento é muito longo. Quem quer fazer um certo pagamento lá na loja X, ela quer clicar no aplicativo, já aparece lá, já clica lá em pagamento e tal, entendeu? Então, isso é na prática o termo de híbrido. Ele era um site. Eu peguei uma página do site e usei o PhoneGap para ele converter essa página que eu desenvolvi lá em um aplicativo. Aí você vai configurar o tamanho do aplicativo, aí dá para você mudar a cor, né? Criar coisas, uma página um pouco mais diferente, né? Mas vai usar basicamente os sites. Vai ter que ter aquela regra de criação de site. Então, na prática, seria isso, né? Uma página da internet que eu converti ela para um aplicativo, né? Então, o PhoneGap ele vai fazer isso, ok, Gesiane? Então, Agora sim, ok. na prática, seria isso. Uma página que se desenvolve no Muzzy, vocês vão ter que voltar a fazer, usar o Muzzy. Por que o Muzzy? De maneira mais fácil, né? O Muzzy você consegue desenvolver e criar aplicações, né? Desenvolver sites de maneira mais rápida. Então, até a gente já vai ter que começar a pensar num projeto. Pode ser em dupla, pode ser vocês todos? Pode. A criação, né, pode ser em Muzzy mesmo, vocês vão ter que desenvolver lá uma página, vou desenvolver uma loja, vou desenvolver, não sei o que vocês vão pensar aí, porque o último livro lá, ele é projeto, eu vou explicar como que se cria um projeto e vocês vão ter que desenvolver, então a partir de agora, vocês vão ter que já começar a desenvolver esse projeto, começar a desenvolver esse aplicativo, começar a desenvolver esse site, que o foco nosso é o site. Vocês vão desenvolver o site, depois o site vocês vão converter ele, ou uma página, ou o site inteiro, no aplicativo, que é o que o PhoneGap faz. Deu para entender? Então, vocês que estão aí hoje aí, já tem que ir meio que falando entre vocês desse projeto, que vocês vão ter que desenvolver e apresentar também. Entendeu? Essa apresentação vai poder ser tanto online, aqui nas aulas online, como presencial, tanto faz. E o desenvolvimento também, vocês vão ter que criar, além de criar, depois apresentar.
apresentar como foi criado, o que é o projeto, como vai ser o projeto, o que vai vender, o que não vai vender, quais são as partes, setores, vai poder dividir isso, tá? E depois apresentar isso aí. Deu para entender? E você já tem que pensar nisso. Deu para entender? Então, Gesiane, Cauê e Pedro, hoje já ficam na mente de vocês aí, que esse é o projeto final aí, tá? A gente está chegando lá já. Vamos finalizar aí, né? E a gente acredita que no máximo lá, no máximo, né? Dia primeira semana ou no máximo na segunda semana de dezembro a gente finaliza o curso. E aí vocês já tem que separar aí, né? Qual que é o projeto, o que que vai desenvolver, qual que é o site, qual que são as ferramentas, já fazer um rascunho deles, né? Fazer reuniões entre vocês, o que que vocês vão estar desenvolvendo. Eu vou orientando, mas a ideia vai ter que partir de vocês. Vai ter que ter um slide, vocês vão ter que apresentar isso, né? Que é o projeto final. Deu para entender? E eu quero que vocês já conversem aí, porque no máximo até dia 12 de dezembro a gente finaliza. Entendeu? A gente finaliza. Então, nesse dia aí, ó, eu tô pensando nessa data aí, ó. Dia 19, dia 12, né? Acho que aí dá para fazer, ou 19 no máximo. A gente finaliza. Então, já vai ter que estar tudo pronto, né? O site já pronto, né? Os slides prontos para vocês apresentar, quem vai falar, quem não vai falar, né? E o que vocês vão fazer, qual que é o site, né? Qual que é o tema, qual que é o público-alvo. Foi bom que a gente viu bastante coisa lá da parte de marketing digital, né? Que é bem recente aí, já fica bem claro aí, né? Então eu quero que vocês já pensem nisso, ok? Eu pode até fazer vocês todos, né? Acho que só tá faltando aí a menina lá, né? E o Miguel, mas não sei, né? Mas vocês já tem que pensar aí, né? Entre vocês aí para desenvolver isso aí e começar a criar. Certo, Gisiane, Pedro, Cauê? Deu para entender? Deu. Sim. Vai ser um trabalho totalmente online? Tipo, Não, aí vocês decidam. Vocês vão decidir se vocês vão querer vir aqui desenvolver juntos. Só que a gente tem esse tempo aí, ó, que eu falei para vocês, tá? De hoje, que eu tô já colocando aí esse projeto para vocês desenvolverem, tem bastante tempo. Ó, de hoje, dia 7, né? Até o dia 12. Nesse dia a gente finaliza, nesse dia vocês vão apresentar, certo? Então tem 1, 2, 3, 4 semanas. Até aí eu já vou ter falado todos os temas, né? Já está na aula número 1 aqui, o livro é bem curtinho, esse livro aí tem muita coisa, né? São 6 módulos, mas bem curtinho, né? Tem muito o que falar. Eu já vou ter falado, são 5 aulas, 5 conteúdos aí. Eu já vou ter falado, então, por isso que eu estou falando já hoje, para vocês já pensarem, né? Pega o WhatsApp, já começa a conversar entre vocês. Quais setores vai ter, né? Pensa a princípio em uma empresa, né? O que precisa ter, né? Quais setores que precisa ter? E esses setores você vai poder desenvolver dentro do site lá. Pode usar o Muzi, se quiserem marcar, entre em contato comigo, vocês podem vir usar o Muzi aqui, para desenvolver o projeto. Deu para entender? Esse Muzi foi uma das matérias que a gente já viu, né? Então, vocês podem vir fazer aqui, entendeu, o Gisiane? Deu para entender? Aí vocês têm que marcar a melhor data, né? A melhor data aí. sei lá, Oi? uma, 2 vezes por semana, assim, para ir dando prosseguimento no projeto. Sim, pode. Ainda mais porque, tipo assim, na escola eu só tenho aula uma vez por semana presencial, que é na segunda-feira. Então, o restante da semana, assim, se for de manhã ou à tarde, eu tô livre, entendeu?
Aí eu poderia estar indo com a galera e começar a fazer. Entendi. Então vocês vão ter que conversar entre vocês e fechar uma data, um dia que é melhor para vocês, para eu ver dentro do tempo que eu tenho, do tempo livre, para encaixar vocês nesse horário, nesse dia e nesse horário, para vocês desenvolver. Entendeu? Então, vocês vão ter que se conversar e qual que é o melhor dia, melhor horário para todo mundo vir desenvolver. Trazer pendrive para ir já guardando em nuvem, nem precisa de pendrive, né? Guardar em nuvem tudo, né? O projeto. Deu para entender? Então, hoje já se inicia o projeto. Vocês já estão na parte de inicialização aí. Tá? Já vão separar, pensar na ideia, né? Nos setores, nas partes do projeto, no slide que vai apresentar, né? E tem um tempo legal aí, né? Não tem pouco tempo, não, né? Falando aí de semana, 1, 2, 3, 4, 5 semanas, um mês praticamente. Eu acredito que dê para desenvolver. Beleza? Mais alguma dúvida? Então, nesse dia aqui, ó, por mais que eu não... Eu vou entrar nos temas, sempre vou perguntar como é que tá, mas vocês têm que fechar aí esse final de semana e me passar na segunda-feira aí o dia melhor, tá? Porque eu tenho um mapa aqui, né, dos alunos que já estão fazendo algum tipo de trabalho presencial e eu preciso, agora que é a hora de vocês irem, né, se vocês quererem também, tá? Ah, não, eu preciso desenvolver aqui, é claro que precisa da ferramenta, né, do Muzzy. Aí vocês decidem o que vocês vão fazer. Ver com os pais, né, se os pais concordam, tem que vir com máscara, e todos esses aparatos aí, né, vir com máscara, certinho, né, é 1 hora só também, tá? Pode vir mais de uma vez na semana, mas é 1 hora para desenvolver mesmo. Acho que vocês têm que deixar para fazer aqui a parte do site mesmo. O conteúdo, os slides, os títulos, os textos, as informações, pode ser desenvolvida à distância mesmo. Mas é interessante já deixar tudo separado. Ah, eu vou fazer isso, você aquilo, ele aquele outro. É isso aí. Mais alguma dúvida? Em relação aos temas, tá no próximo livro? Os temas, como assim? Assim, o trabalho é... Nossa, assim, 100% inventado? Eu não vou dar tema, o tema é livre, para aguçar a criatividade mesmo. Que é uma aplicação, um aplicativo que você queira desenvolver, é claro, isso aí tem que ter criatividade. Então, eu não vou estipular tema, não. Eu quero que você desenvolva uma página e que essa página venda alguma coisa. O tema tem que partir daí. Tem que ser uma empresa. Vocês vão partir de uma empresa. Página. Hã? Depois, é uma página que depois possa ser convertida para aplicativo? Isso. O foco é esse aí. O objetivo é esse. Tá certo. Entendeu? Então, pense vai nesse rumo. Eu não posso falar muito, porque a criatividade tem que ser de vocês. Eu não posso falar, gente, cria isso, faça isso, ó, é isso, eu quero assim, assim, assim. Não, não. Eu vou deixar aberto, porque a pessoa que cria o aplicativo, ele tem que aguçar essa criatividade. Eu não posso falar, ó, eu faço assim, assim, ficaria muito fácil. Se eu sou o guia, não. Quem cria aplicativo, não. Ele tem que ter as ideias. Aí pode pesquisar aplicativos, ideias, né? A pessoa que tem uma ideia, um cara que um dia tinha uma ideia maravilhosa, né? Só que ele queria que eu desenvolvesse. Falei, ó, pode desenvolver esse projeto do jeito que você quer. Ideia sua muito boa mesmo. Ele queria que eu desenvolvesse. Falei assim, ó, primeiro, eu tenho que ter tempo. Não, mas eu quero rápido. Cara, isso aí eu não vou ter tempo. Não tem tempo para criar essa maneira rápida. Vocês vão desenvolver hoje, né? Agora, nesse mês. Mas projeto não pode ser jogado fora. Você vai incrementando. Ah, não, eu tive uma ideia aqui, lembra aquele projeto? Divide entre vocês, né? O Facebook foi um projeto
escolar. Vocês vão pensar, vocês têm um mês para fazer. Porém, esse projeto pode ser jogado fora, sem guardar em nuvem, né? Que essa ideia. Conversa entre vocês. Qual que é a ideia sua, Cauê? Qual que é o Pedro? Qual é a sua ideia, Pedro? E vocês conversarem entre vocês. Chama as outras pessoas que não estão presentes hoje para ver as ideias deles, né? O que vocês pensam? A gente precisa vender, criar uma empresa para venda de alguma coisa. E aí, como eu disse, a gente vai criar um site. Hã? Mas aí, se por acaso, assim, a gente chamar, entrar em contato com os outros e não demonstrarem nenhum tipo de interesse, aí é complicado, né? Então, todas as pessoas que não têm interesse, né, automaticamente aí, isso aqui vale nota, é o projeto final de vocês, entendeu? Uhum. Não, vocês vão passar o nome, vai ser tudo certinho, né? Vão passar o nome, e vale nota. É a nota final aí do curso, né? Vai ficar sem nota, vai ter que fazer o projeto sozinho depois, vai ter consequência. Quem não desenvolveu aí, se não passar o nome. Ó, tal pessoa vai fazer, né? Esse. E esse? Não quiser? Beleza. Vai ficar sem nota, depois vai ter que desenvolver, vai ter que ver com a coordenação da escola, aí vai ter as consequências do não querer fazer. Beleza? Beleza. Então é isso. Tudo bem? Deu para entender, Cauê? Pedro? Deu para entender um pouco. Deu, sim. Beleza. Continuando aqui, ele conta um pouquinho da história do PhoneGap. Ele não era PhoneGap, né? Ele conta um pouquinho da história. Ele começou lá em 2009, né? Tinha um suporte chamado Symbian, e era da Web OS, né? Aí ele era lá, na época, ainda, ele utilizava uma linguagem de programação chamada Apache Cordova. E aí, esse programa, ele fazia o que o PhoneGap faz já, só que ele não tinha tanto recurso assim, né? E aí ele foi atualizado, a empresa foi vendida e a Adobe comprou. Aí a Adobe, ela incrementou 3 coisas, né? Ele tem Cordova, que é uma linguagem lá de conversão, e ele juntou essa ferramenta, esse nome, que tem mais a ver com marketing, porque ele era de uma empresa e a Adobe comprou. Aí a Adobe, ela juntou, né? Ele deu um nome, PhoneGap. E ele incrementou dentro dele, a grande coisa nova que teve, foi tem um programa chamado Build. O que o Build ele faz? Ele é um compilador. O que é o compilador? O compilador, ele é um programa que ele lê e interpreta. Ele é que nem um intérprete, que você fala, ele traduz e dá o significado daquilo. Então, esse Build, ele faz isso. E o Build, ele está incorporado dentro do PhoneGap. Ele tem os scripts já, né? Trabalha com script, com linguagem de programação, usa o JavaScript, interpreta qualquer tipo de linguagem, né? Tem as principais características, né? As melhorias desse aplicativo, né? Número 1, né? Ferramenta usada para transferir rapidamente habilidades e desenvolvimento web. Número 2, ferramenta multiplataforma, né? Maior alcance. Número 3, nativos, funcionalidades aceita dentro dele. E ele é open source, tá? Open source. O que seria isso? Ele permite utilização livre, ele é livre, né? Tá? Limitação, existe alguma limitação? O uso de tecnologia web faz com que muitos aplicativos do PhoneGap sejam mais lentos, né? Do que aplicativos nativos. Ele tem essa limitação, às vezes ele é mais lento, né? A hora que você converte, você vai ver que ele trabalha de maneira mais lenta, né? Se converter para Apple também, ele é um pouquinho mais lento, certo? O PhoneGap, as aplicações de PhoneGap, ele mostra alguns aplicativos que foram desenvolvidos pelo PhoneGap, na página 18, ele dá um exemplo, né? E a 19, alguns aplicativos. Tem um exercício no final do capítulo número 1, para vocês desenvolverem, certo? Que eu vou colocar lá no grupo, que é o
os exercícios, as páginas, é o final do capítulo 1, tá? Que é as páginas 20, dá uma olhada se de vocês é 20. Eu tô com 20 até 22. 20 e 21. 22 não tem? Não, até 22. Até 22. Então é isso mesmo. Então tá igual. 20 até 22. Certo? Que é o livro The Phone Gap. Phone Gap. Ok? Na próxima aula nós vamos ver aí, é bem facinho, o ambiente de desenvolvimento. Vamos ver como baixar ele. A gente vai até falar de uma ferramenta, como baixar. Vamos fazer a instalação, né? Vamos ver dessa ferramenta que é o Node, né? Que é um programinha que tem que baixar junto, que é uma ferramenta do JavaScript, tem que baixar junto. E a gente vai fazer todo o processo de download e o processo de instalação, tá? Então, o capítulo número 2, ele só fala disso, de instalação do software, do PhoneGap, a instalação dessa ferramenta, que é chamada Node aí, tá bem no comecinho, e é isso que a gente vai ver na próxima aula. A instalação do aplicativo, que é a aula número 2, tá? Número 2. Tá bom, gente? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Tem alguma coisa para falar? Oi? Tranquilos? Pedro, alguma dúvida? Cauê, Gisiane? Tudo bem. Não tenho, não. Professor, que eu tinha, já falei. Obrigada. Beleza, então. Então tá certo. Então, comecem a desenvolver e me passe depois a data que vocês vão vir aqui criar, né? Já pode desenvolver os slides, né? Toda essa parte aí já pode, o título, né? Que nome vai ser? O que vai ser? Se é uma loja, vai ser depois, o que vai ser? Então, vocês vão pensar na ideia, vai ter essa ideia aí, pensar nesse tema e desenvolver esse tema, separar, né? Cada um pode ficar com uma parte, né? É interessante estar sempre conversando, um ajudando o outro aí, né? Parte de vocês três. E aí pergunta se as outras pessoas vão querer ajudar, né? Ajudar aí, beleza? Tudo bem, gente? Professor, Pode falar. o projeto é a criação de um aplicativo? Não entendi essa pergunta. No começo eu não entendi. O projeto é uma criação de um aplicativo? Isso, a princípio isso aí, né? Na verdade, a conclusão seria isso aí, né? Depois lá nós vamos usar o PhoneGap para converter o site em um aplicativo. A ideia é essa, lá no final. De Tá um bom? jogo até um aplicativo de loja? Tipo, como o Não, aí Magazine Luiza? tá livre. Aí a ideia é sua, né? O que vocês querem desenvolver, aí tá livre. Se você pode ser alguma coisa relacionada a jogo, aí tá livre. O tema, o que tá livre. Achei tema livre para vocês aguçar essa criatividade. Só que a princípio Tá. aí, queria alguma coisa partindo de uma empresa, de algo que você vai ter uma lucratividade, a partir desse tema, mas pode incrementar, né? Você pode criar alguma coisa que crie um objetivo de criar um jogo especificamente. É claro que se for muito grande, a gente vai ter muito tempo para desenvolver, mas é interessante colocar na ideia, né? Vou criar, a partir disso, um joguinho para atrair, né? Aí depende muito do seu público-alvo. Mas conversa entre vocês aí sobre essa ideia, o Cauê. Porque tá livre, né? Tá livre, o tema é livre. Vocês podem desenvolver o que vocês quiserem. Só que tenha início, meio e fim, né? Seja separadinho, porque vocês vão apresentar isso aí para mim depois. E criar um site, tem que ter um site. Vocês vão desenvolver um site em Muzzy. Deu para entender? Aí pode conversar entre vocês, pode dar essa ideia aí.
e conversar sobre isso aí. Aí eu quero só que vocês conversem entre vocês e me passem a data que todos vão vir, ou se vai ser tudo online mesmo, aí vocês decidem. Tá bom? Tá bom. Mais alguma outra pergunta? Não tenho, não. Beleza, então. Gente, boa semana para vocês. Fico no aguardo aí do que vocês vão querer desenvolver e tal, aí, tá bom? Tá. Boa Tchau, semana. professor. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado, professor. Tchau. Tchau, professora. Obrigada. Tchau, de nada.